Depois de confirmar a contratação de Vitor Roque e anunciar Bruno Fux e Mikael, o Palmeiras tem mais um reforço acertado. O vídeo de hoje do canal da Nicola traz detalhes dessa negociação e fala também sobre os boletos já pagos pelo Corinthians com a vaquinha virtual. Quanto de fato da dívida do estádio já foi diminuída? Preciso falar também sobre o São Paulo, que terá Morumbi lotado para o confronto contra o Novo Horizontino nessa segunda-feira de Carnaval. Já o lucro do Cruzeiro e do América com o Vitor Roque não será dos maiores, explico em detalhes a partir de agora. Para completar, tem o presidente do Internacional provocando o Santos, tudo sobre a final com o Grenal no Sul, a vitória mais uma do Flamengo contra o Vasco, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótimo domingo para todos vocês e sem perder tempo, só contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Alfa, casa de apostas esportivas aprovada pelo governo federal e patrocinadora master de Grêmio e Internacional. Queria fazer duas sugestões para esse domingo. A primeira delas com o futebol internacional, estou indo na vitória do Al Ittihad no primeiro tempo do jogo do Campeonato Saudita e na vitória do Ajax no tempo normal contra o Almer no Campeonato Holandês. Se esses dois resultados bem comuns acontecerem, meus R$50 se transformam em R$110. Já para o futebol nacional, estou indo na vitória do Corinthians contra o Mirassol e na vitória do Sport contra o Decisão. Outros dois resultados bem plausíveis que, se acontecerem, transformam meus R$50 em R$91,45 para você fazer essas ou quaisquer outras apostas. Na Alfa é bem simples. Link no comentário fixo e na descrição do vídeo. Clique em qualquer um deles, faz seu cadastro, só não esquece de utilizar o código Nicola para que o pessoal saiba que você veio daqui. Importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Cruzeiro. Gabigol marcou 3 gols na vitória do Cruzeiro contra o time sub-20 da própria Raposa e em jogo treino disputado nesse sábado. Foram 2 jogos, ambos de 60 minutos. No primeiro jogo, vitória por 2-0, com gols de Matheus Pereira e Bolassi. No segundo jogo, aí sim, vitória por 5-0, com 3 gols do Gabigol, William e Caio Jorge completaram. Jogadores do Cruzeiro que foram liberados do treino dessa terça-feira, dessa maneira vão ter um pouco mais de tempo para curtir o Carnaval, reapresentação marcada para quarta-feira. Havia dito para vocês no vídeo de sábado que o zagueiro Naves do Palmeiras é pretendido pelo Cruzeiro, certo? Mas a Raposa não está sozinha nessa. Red Bull Bragantino também abriu negociações e tenta contratar o defensor de 22 anos de idade, que não ficará no Verdão, especialmente depois das chegadas de Bruno Fux e Mikael. Para completar o giro de notícias, conta que o alvo do Santos, Rodrigo Vidagra, é novo jogador do CSA, atleta que pertencia ao River Plate da Argentina. O time argentino vendeu para o time russo por US$ 5 milhões, valor equivalente a 50% dos direitos econômicos. Para fechar de vez o giro de notícias, contar que o Galo superou a marca de 110 mil sócios torcedores. Essa última projeção e acréscimo de sócios torcedores está muito associado à camisa toda preta, exclusiva para quem adquirisse o plano Forte e Vingador. Foram 3.500 novas adesões somente nessa semana. Só mais uma curiosidade, Gustavo Scarpa resolveu comentar na postagem feita pelo América comemorando a contratação de William Bigode. O Scarpa pôs um emoji de um sorriso discreto, para a lembrança de que o Scarpa cobra na justiça, ao lado do Mike, mais de R$10.400.000 de William Bigode. Os dois jogadores do Palmeiras foram convencidos pelo Bigode a investirem em criptomoedas. Bora falar agora sobre o São Paulo, que terá lotação praticamente máxima no Morumbi no confronto contra o Novo Horizontino. A mais recente parcial divulgada pelo Tricolor apontava 45 mil ingressos vendidos. Jogo marcado para a noite dessa segunda-feira, segunda de Carnaval, 20 horas começa a partida. Importante lembrar que o São Paulo, ao contrário de outros anos, não tem conseguido lotar com frequência o Morumbi. Tanto que o
Tricolor tem só a terceira melhor média de público entre os times do Campeonato Paulista, com 24.875 torcedores. No jogo contra a Ponte, o mais recente, disputado no Morumbi, só 22 mil pessoas. Liderança desse ranking de média de público no Paulistão é do Corinthians, com 43 mil pessoas. Palmeiras aparece em segundo, com 26 mil. Se o São Paulo conseguir levar acima de 50 mil pessoas para o Morumbi, vai ficar bem próximo de ultrapassar o Palmeiras nessa disputa entre os grandes do futebol paulista. Hora de falar sobre Flamengo e Vasco. Vasco e Flamengo que disputaram nesse sábado a primeira partida semifinal do Campeonato Carioca e deu a lógica. Se fosse fazer uma previsão e se baseasse nos últimos acontecimentos, apostaria na vitória do Flamengo sem gols do Vasco, certo? Foi o que aconteceu, 1-0, e o autor do gol também, um velho conhecido, Bruno Henrique, que se tornou o maior artilheiro do Flamengo em clássicos no século XXI. Vitória do Fla por 1-0 também mostra que mesmo jogando no tapetinho do Nilton Santos, o rubro-negro segue superior ao Vasco. Nos últimos 31 confrontos foram só 2 vitórias para os maltinos, contra 18 vitórias do Flamengo e 11 empates. Queria contar ainda que o Flamengo, com o time titular, não levou gols no Campeonato Carioca dessa temporada. Só para completar, clássico bombou na TV, média de 24,3 pontos de audiência no Rio de Janeiro. A única coisa que destoou foi o público pagante. 10.788 pessoas estiveram no Nilton Santos. É o pior público do Clássico das Multidões desde 2019. Preciso contar agora que teremos Grenal na final do Campeonato Gaúcho, algo que não acontecia desde 2021, quando o Grêmio levou. E essa decisão com o Grêmio Internacional na edição de 2025 teve uma presença tranquila do Inter, placar agregado contra o Caxias de 5-1, 2-0 na ida fora de casa, 3-1 na volta em casa, embora o Caxias tenha aberto o placar no jogo desse sábado. Já o Grêmio precisou suar para passar a grande decisão. O time havia vencido em casa o Juventude, mas perdia para o time de Caxias do Sul em Caxias por 2-0 até o finalzinho, quando, com uma bicicleta, o Gustavo Martins conseguiu diminuir o placar e levar a decisão para pênaltis. Aí foi a vez de um jogador que foi recentemente contratado, mas não andava com moral com o Grêmio, de classificar o tricolor gaúcho. Thiago Volpe pegou 2 pênaltis e ainda converteu o seu, assegurando a presença do Grêmio na decisão. O tricolor gaúcho tenta o 8º campeonato consecutivo, 8 títulos em sequência. Já foram 7, enquanto o Inter tenta quebrar essa sequência. Importante contar que eu falei agora há pouco sobre a última final com o Grenal em 2021, né? Em 2022 o intruso foi o Ipiranga, em 2023 o intruso foi o Caxias, em 2024 quem se meteu nessa disputa foi o Juventude, todos derrotados pelo Grêmio, que vem vencendo todas as edições do Campeonato Gaúcho desde 2018. Da Grêmio ou da Internacional, já uso o espaço para comentário para registrar seu palpite, beleza? Hora de falar sobre o presidente do Internacional, que resolveu provocar o Santos. Alessandro Barcelos deu uma entrevista depois da classificação do Inter para a decisão e falou por que Thiago Maia ainda não foi contratado pelo Peixe. Ele, inclusive, colocou uma data limite para que essa transferência ocorra, abre aspas para Alessandro Barcelos. O Flamengo está muito rígido em relação às garantias bancárias. Pelo que estou vendo, o Flamengo está preferindo ficar com o Inter de credor do que com o Santos. É pelo menos o que eu estou sentindo, fecha aspas. Já havia contado para vocês que o Thiago Maia foi liberado dos treinos do Inter para assinar com o Santos. Mas, em meio a isso, o Flamengo exigiu garantias bancárias para o pagamento dos 4 milhões de euros que o Santos vai assumir de dívida do Inter para com o Flamengo. O Santos não conseguiu essas garantias bancárias e, diante desse impasse, o Inter colocou como prazo final para essa negociação a terça-feira. Se até terça-feira não existirem essas garantias, o Inter vai voltar a utilizar o Thiago Maia. Só para completar, contar que o Santos joga na noite desse domingo, 20h45, na Vila Belmiro, contra o Red Bull Bragantino. Nos últimos 10 jogos entre os times, enorme equilíbrio. 3 vitórias para o Santos, 3 vitórias para o Red Bull Bragantino e 4 empates para você. Quem passa para a semifinal? Santos ou Red Bull? Use o espaço para comentário e já deixa seu palpite, beleza? Hora de falar sobre o lucro de Cruzeiro e América com a negociação de Vitor Roque. Os clubes mineiros participaram da formação do Vitor Roque como atleta e por isso ficam com percentuais
da maior negociação da história do futebol brasileiro. Nunca um clube havia gastado tanto para comprar um jogador. O Palmeiras vai desembolsar cerca de 155 milhões de reais. Mas dá para dizer que tanto o Cruzeiro quanto o América vão ficar com fatias bem pequenas. O Cruzeiro tem direito a 1,076% do valor total do negócio pelo mecanismo de solidariedade, instrumento criado pela FIFA para beneficiar clubes formadores. Ou seja, o Cruzeiro vai ficar com cerca de 1.600.000 reais. O lucro do América ainda menor, o Coelho tem 0,5% do negócio, ou 760 mil reais. Só é importante lembrar que o Cruzeiro ainda move 2 processos por conta da perda do Vitor Roque para o Atlético Paranaense. Um na Câmara Nacional de Resolução de Disputas e outro na esfera judicial, ambos pedindo 24 milhões de reais. Quero falar agora sobre o Corinthians para te atualizar sobre quanto o Timão já conseguiu economizar com a vaquinha virtual que está sendo feita para a quitação do estádio. O projeto completou 3 meses de vida. Vale a lembrança de que essa vaquinha tem um período de duração de 6 meses. E o objetivo inicial da campanha era arrecadar os 700 milhões de reais para a quitação integral do estádio. Não vai rolar. É que depois de 3 meses foram arrecadados apenas 38 milhões de reais. E o nível de doações caiu de forma vertiginosa nos últimos 2 meses. O primeiro mês foi muito bom, nos últimos meses é uma vaquinha que vem se arrastando com pequenas contribuições. De qualquer forma, além desses 38 milhões de reais arrecadados, o Corinthians também calcula uma economia de 6 milhões de reais com juros da dívida. Conforme você vai pagando os boletos dessa grana que você já arrecadou, você vai diminuindo o valor do juro em cima da dívida total. Então, dá para dizer que a economia que o Corinthians já conseguiu, graças às doações de torcedores, gira na casa dos 44 milhões de reais. Muito pouco para quem imaginava os 700 milhões de reais, mas é melhor ter uma economia de 44 milhões do que nada. Importante contar ainda que já foram pagos 53 boletos desde o início da arrecadação. Não há um número de boletos fixos que faltam a ser pagos. A ideia e a estratégia dos organizadores dessa vaquinha é, conforme vai se juntando dinheiro, você vai pagando os boletos, que podem inclusive ser gerados de forma diária. Só para completar em relação ao Corinthians, Timão que recebe na noite desse domingo, às 18h30, para ser mais específico, na Neoquímica Arena, o Mirassol, sonhando com classificação para a fase semifinal. Qualquer vitória coloca o Timão. Caso de empate, decisão nos pênaltis, e o Corinthians tem retrospecto espetacular contra o time do interior. São 13 partidas com 9 vitórias do Corinthians e 4 empates. O Corinthians nunca foi derrotado pelo Mirassol. Será que dessa vez a escrita se mantém? Já use o espaço para comentário, registra o que você pensa, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras, que já anunciou o Vitor Roque, já colocou para estrear Bruno Fux e Mikael na vitória por 3-0 contra o São Bernardo, e tem mais um reforço garantido. Lucas Evangelista será contratado e anunciado de forma oficial pelo Palmeiras assim que a campanha do Red Bull Bragantino no Paulistão se encerrar. Se o Red Bull cair para o Santos na noite desse domingo, o Lucas Evangelista já fica livre para começar a treinar pelo Palmeiras. Operação de 4 milhões de euros, que envolve também a ida em definitivo do Fabinho, do Palmeiras para o Red Bull Bragantino. Nessa negociação, o Red Bull paga 2,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Fabinho, assim como o Lucas Evangelista, se apresenta no Red Bull Bragantino assim que o Palmeiras terminar sua participação. Embora uma curiosidade, o Fabinho chegou até a cogitar se apresentar ao Red Bull Bragantino logo, mas o Palmeiras orientou e pediu que ele ficasse até o fim da competição. Só para completar, importante destacar a fase de Estevão. Ele foi o autor de 2 dos 3 gols da vitória contra o São Bernardo na noite desse sábado, no 1º de maio. Com mais 2 gols, o Estevão alcançou 30 participações em gol pelo time principal do Palmeiras, tornando-se o primeiro atleta do Brasil a bater 30 gols, seja com assistências ou marcando gols, antes dos 18 anos de idade. O último a conseguir esse feito havia sido o Neymar, que também havia tido 30 participações em gol antes dos 18 anos de idade. O Estevão chegou a marcar 3 gols contra o São Bernardo, mas um acabou sendo anulado depois de ótimo lançamento do Bruno Fux. O Palmeiras espera seu adversário na semifinal, pode ser o São Paulo, se os 3 grandes que ainda jogam vencerem, pode ser o Santos, se o Santos vencer e o São Paulo
passar nos pênaltis ou for eliminado, enfim, tem uma combinação de resultados aí pra gente aguardar cenas dos próximos capítulos. O importante é você deixar like, se inscrever no canal e acompanhar todos os vídeos por aqui. Um abraço, tchau!